Por séculos, a humanidade viveu sob a sombra de um medo profundo e invisível. Quando a comida apodrecia, quando uma ferida infeccionava, quando uma praga devastava cidades inteiras, as explicações não vinham da lógica ou da observação, mas do misticismo e do pânico. Acreditava-se que a vida podia surgir espontaneamente do nada, que a matéria sem vida gerava vermes, mofo e talvez até as próprias doenças. Era o mundo da geração espontânea. Uma ideia que, por mais estranha que pareça hoje, foi o pilar do pensamento ocidental por mais de 2000 anos. Essa teoria não era apenas uma crença popular. Era um dogma científico ensinado por Aristóteles e defendido por grandes intelectuais ao longo da história. Questioná-la era como questionar a própria gravidade. Mas no coração do século XIX, um homem ousou desafiar essa verdade absoluta, armado não com superstição, mas com um método rigoroso. Seu nome era Louis Pasteur, e sua jornada não apenas derrubaria uma das teorias mais antigas da ciência, mas também inauguraria a era da medicina moderna. Este é o fim da bruxaria científica. A história de como um experimento genial mudou para sempre a forma como entendemos a vida, a morte e a doença. Desde a antiguidade, a ideia de que a vida brotava do inanimado parecia óbvia. Ratos surgiam de trapos sujos, moscas nasciam da carne em decomposição e rãs emergiam da lama. O grande filósofo Aristóteles, uma das mentes mais influentes da história, observou esses fenômenos e os formalizou, dando à geração espontânea um selo de aprovação intelectual que duraria milênios. Essa crença atravessou a Idade Média, o Renascimento e chegou à Era da Razão intacta. Cientistas de renome, como o naturalista belga Jean-Baptiste Van Helmont, chegaram a publicar receitas para criar vida, como a famosa fórmula para gerar ratos, a partir de uma camisa suja e grãos de trigo. O surgimento do microscópio no século XVII, em vez de refutar a teoria, pareceu confirmá-la. Ao observar uma gota d'água, os primeiros microscopistas viram um universo de animálculos aparecendo onde antes não havia nada. O debate se intensificou. Naturalistas como John Needham aqueciam caldos e os selavam, apenas para ver a vida microscópica florescer dias depois, declarando ser a prova de uma força vital inerente à matéria. Outros, como Lazzaro Spallanzani, realizavam experimentos mais controlados, fervendo os caldos por mais tempo e selando os frascos hermeticamente, e não observavam crescimento algum. Mas seus oponentes argumentavam que o aquecimento excessivo destruía a força vital e que a falta de ar fresco impedia a geração espontânea. O dogma resistia. Questionar essa teoria não era apenas uma disputa acadêmica, era desafiar uma visão de mundo, uma estrutura de conhecimento que explicava o inexplicável de maneira conveniente, mesmo que errada. Nesse cenário de certezas conflitantes, surge um químico francês chamado Louis Pasteur. Ele não era médico nem biólogo, mas um homem obcecado pelo método científico. Para Pasteur, uma crença, por mais antiga ou amplamente aceita que fosse, não significava nada sem provas concretas. Seu trabalho inicial com a fermentação do vinho e da cerveja já o havia levado a suspeitar que micro-organismos não surgiam do nada, mas vinham do ambiente e causavam as transformações químicas. Ele observou que o vinho que azedava estava sempre cheio de um tipo específico de micróbio, enquanto um vinho bom continha outro. Essa conexão entre micro-organismos e processos visíveis foi a semente de sua grande revolução. Pasteur era um experimentalista por natureza. Ele acreditava que a ciência devia observar, formular uma hipótese, testá-la rigorosamente, repetir o teste para garantir a consistência e só então tirar uma conclusão. Era uma abordagem metódica, quase implacável, que o colocaria em rota de colisão direta com o establishment científico da época. Ele não queria apenas argumentar, ele queria demonstrar, de forma visual e irrefutável, que a vida só vem da vida. Em 1859, a Academia Francesa de Ciências, percebendo a importância do debate, ofereceu um prêmio para quem conseguisse provar ou refutar de vez a geração espontânea. Foi o palco perfeito para Pasteur. Ele projetou um experimento de uma elegância
e simplicidade geniais. Em vez de selar seus frascos, ele os aqueceu e esticou seus gargalos, curvando-os para baixo e depois para cima, como um pescoço de cisne. O caldo nutritivo dentro do frasco era fervido para esterilizá-lo, matando qualquer micróbio existente. O segredo estava no design. O ar podia entrar e sair livremente pelo gargalo curvo, satisfazendo a crítica de que o ar fresco era necessário. No entanto, a gravidade agia como um filtro natural. As partículas de poeira e os micróbios suspensos no ar ficavam presos na primeira curva do pescoço de vidro, incapazes de alcançar o caldo estéril. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e nada aconteceu. O caldo permaneceu límpido, livre de qualquer sinal de vida. A força vital não se manifestou. A geração espontânea não ocorreu. Então, veio o golpe de mestre. Pasteur simplesmente inclinou um dos frascos, permitindo que o caldo tocasse a poeira presa na curva. Em questão de horas, o líquido antes claro ficou turvo, fervilhando de vida microscópica. A prova era definitiva. Os micróbios não surgiam do nada. Eles vinham do ambiente. Transportados pelo ar, a geração espontânea estava morta. A apresentação de seus resultados perante a academia foi um momento histórico, mas a vitória não foi imediata. A resistência foi feroz. Cientistas influentes como Félix Archimede Pouchet, o principal defensor da geração espontânea na França, recusaram-se a aceitar a evidência. Eles realizaram seus próprios experimentos em altitudes elevadas, tentando desacreditar Pasteur, argumentando que o ar de diferentes locais tinha propriedades distintas. Admitir o erro significava abandonar uma tradição de séculos e reavaliar tudo o que se pensava saber sobre biologia e doença. Era uma pílula amarga demais para muitos engolirem. No entanto, a força do experimento de Pasteur estava em sua repetibilidade. Qualquer um, em qualquer lugar, poderia recriar o experimento do pescoço de cisne e obter o mesmo resultado. A evidência era sólida, lógica e incontestável. Lentamente, mas de forma inexorável, a comunidade científica começou a se render à verdade. A queda da geração espontânea não foi apenas a correção de um erro, foi a demolição de um pilar do pensamento antigo, abrindo um vasto e novo território para a exploração científica, com a prova de que os micróbios vinham do ambiente e podiam contaminar substâncias estéreis. Uma nova ciência nasceu, a microbiologia. Se esses organismos invisíveis eram a causa da deterioração e da fermentação, poderiam eles também ser a causa das doenças? Essa pergunta transformou a medicina. Pasteur voltou sua atenção para hospitais, onde as taxas de infecção PS surgica eram assustadoramente altas. Médicos operavam com as mesmas roupas que usavam na rua, sem lavar as mãos, entre os pacientes, acreditando que as infecções eram maesmas ou desequilíbrios internos. Pasteur argumentou que os germes do ambiente estavam infectando as feridas. Essa ideia, conhecida como a teoria dos germes da doença, inspirou o cirurgião britânico Joseph Lister a desenvolver técnicas antissépticas, usando ácido carbólico para esterilizar instrumentos e limpar feridas. Os resultados foram milagrosos. A mortalidade cirúrgica despencou. A higiene, antes vista como uma questão de conforto, tornou-se uma arma poderosa na luta pela vida. Uma nova forma de pensar a saúde, baseada na prevenção da contaminação, estava nascendo. O impacto da descoberta de Pasteur se espalhou como uma onda. O mesmo princípio que explicava por que o vinho azedava, agora explicava por que o leite estragava e por que as pessoas adoeciam. Ele desenvolveu um processo que hoje leva seu nome, a pasteurização, que usa calor para matar micróbios nocivos em alimentos e bebidas, sem arruinar seu sabor, garantindo a segurança alimentar para milhões de pessoas. Seus estudos sobre doenças em bichos da seda salvaram a indústria da seda francesa. E, em um dos ápices de sua carreira, ele aplicou seu conhecimento sobre germes para criar vacinas. Ao enfraquecer os micróbios causadores do antraz e da raiva, ele conseguiu usar esses germes atenuados para ensinar o corpo a se defender, imunizando animais e, finalmente, salvando a vida de um jovem garoto mordido por um cão raivoso. A esterilização, a asepsia
a vacinação, a segurança alimentar, todos esses pilares da saúde pública moderna são frutos diretos da derrubada da geração espontânea. O mundo, literalmente, nunca mais seria o mesmo. O que antes era atribuído a forças misteriosas, maldições ou castigos divinos, agora tinha uma causa identificável, um processo compreensível e, o mais importante, uma solução científica. A ciência estava finalmente substituindo o medo e o método estava derrotando o mito. O legado de Louis Pasteur vai muito além dos laboratórios e dos livros de história. Ele está presente em cada cirurgia segura, em cada copo de leite que bebemos, em cada vacina que nos protege. Ele não apenas provou que uma teoria estava errada, ele ensinou à humanidade uma nova maneira de buscar a verdade. Sua vida foi um testemunho do poder da curiosidade, da perseverança e, acima de tudo, do método científico. Ele nos mostrou que as crenças mais antigas podem estar erradas e que a evidência rigorosa é a única bússola, confiável na busca pelo conhecimento. Pasteur não foi apenas um cientista, ele foi um libertador, que nos livrou das correntes da superstição e nos deu as ferramentas para controlar nosso próprio destino. Ele redefiniu a relação da humanidade com o mundo invisível, transformando o medo em compreensão e a impotência em poder. Se este documentário ajudou você a enxergar a ciência sob uma nova perspectiva, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de história e conhecimento, e inscreva-se no canal para mais documentários profundos como este. Obrigado por assistir.